leitura na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Uma noite extremamente quente, como está hoje. Espero que consigamos chegar ao fim aí, né? Mesmo que com esse breve desconforto, né? Deus nos envie chuvas. Queridos, na igreja em Tessalônica, uma inverdade estava sendo dita. Que inverdade era essa? Que o dia do Senhor já havia chegado e que Cristo estava prestes a aparecer. Que coisa, não é? Que heresia esquisita, né? Havia alguns que diziam, olha, Jesus está prestes a aparecer porque o dia do Senhor já chegou. E isso começou a perturbar a alma de alguns crentes na igreja em Tessalônica. Veja o que diz o verso 1 e o verso 2 do capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como a nossa reunião com Ele nós vos exortamos, veja o verso 2, a que não vos demovais da vossa mente, não tire da mente de vocês com facilidade, olha agora, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor não chegou, Paulo está dizendo no verso 2. Não fiquem perturbados com isso. E aí, como resposta a isso, Paulo vai dizer que o dia do Senhor, na instrução ali aos Tessalonicenses, o dia do Senhor não acontecerá antes que dois eventos ocorram nesse mundo. O primeiro deles, uma grande apostasia, um grande abandono da fé verdadeira e da igreja do Senhor. Jesus não volta antes que essa grande apostasia de fato aconteça. O segundo evento é que Cristo não volta antes do surgimento ou do aparecimento do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja o verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, Paulo diz, porque isto o quê? O dia do Senhor, que é o assunto, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem que, na sequência dos ensinos de Paulo, vai se levantar contra Deus, versículo 4, ele diz isso claramente, e que está esperando apenas o momento certo, o tempo determinado por Deus, para que ele apareça. É o que ele diz aí no versículo 6. Agora veja, de alguma maneira e de forma muito misteriosa, o espírito desse anticristo, a sua influência já é uma realidade nos dias atuais, já é uma realidade diante dos homens, levando os homens a se voltarem contra a verdade. Isso Paulo disse no versículo 7. Mas quando ele surgir, enganará o mundo inteiro por meio dos seus sinais, levando os homens a se colocarem contra Deus e contra a sua igreja. Ele diz isso no verso 9. Olha só, sobre esse anticristo citado aqui por Paulo, o apóstolo João profetizou em Apocalipse o seguinte, apenas ouça, Apocalipse 13:7, ele diz, foi permitido a ele, ao anticristo, que lutasse contra o povo de Deus e os vencesse. Olha que coisa terrível isso, não é? Foi permitido a ele que ele lutasse contra a igreja e vencesse a igreja. Também foi permitido a ele receber autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Ou seja, ele também foi permitido a ele receber autoridade sobre todos os homens. Agora detalhe para essa palavra. Foi lhe permitido
a fim de serem julgados todos aqueles que não deram crédito à verdade ou ao evangelho, antes pelo eu sei que nos é estarrecedor imaginar essas coisas, não é? É estarrecedor imaginar, olha só, que muitos que se diziam cristãos, que muitos que professavam fé em Cristo Jesus, de uma hora para outra, vão abandonar completamente essa fé. É estarrecedor imaginar isso. É estarrecedor imaginar que os homens estão agora seguindo o espírito, as ideias do anticristo e se voltando contra Deus e contra o evangelho. É estarrecedor imaginar que quando o anticristo surgir, muitos, a maioria dos homens, seguirão o anticristo. É estarrecedor, por fim, também imaginar que a igreja de Cristo, que sempre sofreu, que sofre, sofrerá ainda mais até a vinda de Cristo Jesus. É estarrecedor. Eu lembro-me que, lecionando introdução a Apocalipse, análise em Apocalipse, aliás, no seminário, sempre quando a gente chega nesses textos, a gente faz uma análise verso a verso, e quando a gente chega nesses textos onde fala sobre o aparente triunfo do anticristo, das hostes do mal contra a igreja, sempre há algum aluno que chega e diz assim, pastor, a gente vai dormir perturbado com essas aulas. A gente vai dormir assim entristecido, meu Deus, como é que isso acontece? Que coisa mais triste, que coisa mais estarrecedora. É um fato isso, meus irmãos. Entretanto, há um consolo, um único e suficiente consolo da parte de Deus aos nossos corações. É o fato de que a nossa salvação já está garantida por Deus. E por essa razão, nessa quarta devocional, nessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, esse é o tema da nossa reflexão essa noite, que está aí no seu boletim também. Na salvação, a consolação. Na salvação, a consolação. Nós vamos fazer mais uma vez a leitura do texto em questão e, na sequência, faremos mais uma oração. Acompanhe a leitura a partir do verso 13 até o verso 17, diz assim. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, que foram amados pelo Senhor. Porque Deus escolheu vocês desde o princípio para alcançar a salvação. E isso por meio da separação ou da santificação operada pelo Espírito Santo e por meio da verdade, da fé na verdade ou por meio da fé no Evangelho. Para que também vos chamou e fez isso mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcançassem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, conselho, permaneçam firmes e guardem os ensinos que foram trazidos a vocês, tanto por meio das palavras, quanto por meio das cartas. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que tanto nos amou e nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança pela graça, que eles consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e também em toda boa palavra. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nesse instante, diante de Ti, rogar que possamos compreender a Tua palavra essa noite. Nós já tivemos momentos extremamente aprazíveis, cantando louvores ao Teu nome, colocando diante do Senhor as nossas orações, mas nesse momento nós pedimos, ó Deus,
cala a nossa alma e faz-nos, ó Deus, atentos às tuas palavras. E possamos sair daqui nessa noite não apenas tendo compreendido-as, mas sobretudo, ó Deus, tendo compreendido o teu propósito em nos ensiná-las. Seja conosco, nós pedimos, agradecidos por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Perceba que Paulo inicia o verso que abre o nosso texto, o verso 13, fazendo uma espécie de contraponto, de contraste. Como é que ele inicia o versículo 13? Entretanto. Percebe? Ele está fazendo um contraste com algo que ele já havia dito. O que foi que ele havia feito? Ele havia acabado de falar no verso 12 sobre o julgamento e a condenação destes homens. Que homens? Aqueles que vão abandonar a fé, os que vão apostatar da fé, e aqueles que seguem e seguirão o anticristo diante do seu aparecimento. Então, quando Paulo diz, entretanto, ele já está dizendo, olha, com esse grupo do qual eu vou tratar daqui para frente, ocorrerá o oposto do que eu falei quanto a esse grupo que eu falei dos versos anteriores. Se nos versos anteriores, no versículo 12, ele havia falado da condenação, do julgamento e da condenação desses homens, o que Paulo está fazendo no verso 13 é dizer-nos que há um grupo que não entrará em juízo, que se diferencia em relação a isso. Veja, o texto deixa muito claro para nós que tais homens, os homens que eu me refiro, aqueles que apostatarão da fé e aqueles que seguirão o anticristo, eles foram deixados por Deus em seus erros. Eles estavam vivendo em seus próprios erros, e vamos ver no verso posterior, também em seus pecados, e Deus simplesmente deixou que eles seguissem o próprio curso. Olha novamente o versículo 11. Por esse motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à verdade. Darem crédito, à mentira. Por que isso? Porque eles sentem prazer, alegria, satisfação e deleite em suas próprias vidas de pecado. Veja o que diz o verso 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, ou deleitaram-se com sua própria injustiça ou com seu próprio pecado. Você percebeu isso? Veja mais uma vez. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Deus permitiu que esses homens permanecessem em suas próprias escolhas, em seus próprios caminhos de erro, deleitando-se com suas próprias injustiças ou com seus próprios pecados. Deus permitiu que eles se deixassem, então, enganar, tanto pelo anticristo, como pela situação de apostasia em suas almas. Deus os permitiu. Deus permitiu que eles seguissem seus próprios caminhos, seus próprios desejos e seus próprios fins. Entretanto, meus irmãos, Deus não permitiu, em contrapartida, que isso acontecesse com aqueles irmãos em Tessalônica. E é isso que Paulo está dizendo. É por isso que Paulo, no versículo 13, começa agradecendo a Deus. Veja novamente o verso 13. Entretanto, ou seja, diferente deles, dos quais eu citei nos versos 11 e 12, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Percebe que ele cita aqui o fato de que eles foram amados por Deus de uma forma especial? E esse amor de Deus por essas pessoas, esse amor se manifesta exatamente na salvação das suas almas. Paulo diz, diferente deles, que segundo o verso 11 foram deixados em seus caminhos, porque segundo o verso 12 eles amavam os seus pecados, diferente deles, verso 13, vocês não. Vocês foram amados de uma forma especial por Deus. E se você pergunta, como, Paulo? Como é que Deus então manifestou o seu amor por essa igreja? Lembrando que da mesma forma, Deus manifestou o seu amor por nós. Aí Paulo diz, por meio da salvação. E aqui, daqui para frente, Paulo passa a descrever de uma maneira, e aqui eu quero que os irmãos abram muito bem o coração, a cabeça para entender isso teologicamente. Porque Paulo vai descrever a salvação de uma maneira muito profunda, teologicamente falando. Veja só. Ele começa descrevendo a salvação em detalhes, trazendo o que Deus fez por essas pessoas como prova ou demonstração desse seu amor. Ele diz assim no verso 13.
Devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Veja, e uma manifestação desse amor é dito agora. Porque Deus, por causa desse amor, vos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha que coisa profunda. Entre todos os homens que andaram, ou que andavam nos deleitos dos seus próprios pecados, se deleitando com sua própria injustiça, entre esses homens que andavam cegos em seus caminhos, obscurecidos do seu entendimento, entre todos eles, Deus, por causa do amor com quem vos amou, vos escolheu para serem salvos. Vos escolheu para serem salvos. É engraçado que parece-nos ver surpresa na face de alguns aqui nessa noite, mas não deveria ser. Porque nós já vimos Paulo dizer isso no capítulo 5 da primeira carta. Volta lá, 2 páginas você encontra. Quando lá no capítulo 5, versículo 9, falando sobre destino, olha o que é que Paulo diz no verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, isso aqui é Paulo falando aos crentes de Tessalônica, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus. Ele vinha falando aqui, fazendo uma distinção entre aqueles que estavam e permaneciam em trevas e aqueles que agora estavam vivendo na luz. Aí Paulo diz, olha, vocês não devem se preocupar com isso, não. Vocês não vão permanecer em trevas, vocês jamais vão voltar a estar em trevas. Por quê? Porque Deus não vos destinou para a ira, mas sim para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Percebe? Não é novo esse assunto aqui nas cartas, não é? Volta lá para o nosso texto, 2 páginas à frente. Agora, perceba a maneira como ele se expressa aqui no verso 13. Mais um detalhe que é preciso a gente destacar. Ele diz assim, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. E aí a razão, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. O que é que Paulo quer dizer com esse termo, desde o princípio? Será que Paulo está dizendo que Deus nos escolheu desde o momento em que nós o escolhemos? Será que Paulo está dizendo que Deus nos escolheu no momento em que, diante de um apelo, uma suposta colocação desse tipo, alguém levantou a mão e disse, eu aceito? Será que é nesses contextos que Paulo está falando? Vamos deixar que o próprio Paulo nos diga em outra carta sua, e aqui eu quero que você volte, não apenas uma folha, mas 3 livros anteriores, antes desse, 3 cartas, antes dessa, encontre Efésios, capítulo 1. Volte aí as 3 cartas, Filipenses, Colossenses, Efésios, capítulo 1. Para que possamos compreender isso de uma maneira muito ordeira, e eu me refiro a uma sequência exegética do texto, para que a gente entenda isso se encaixando como uma luva na nossa mente. Essa é a minha oração, que Deus permita que isso aconteça com todos nós nessa noite. Perceba, Efésios capítulo 1. Paulo começa agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos em Éfeso, e ele diz o seguinte no verso 3. Bendito, ele está agradecendo a Deus, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, Paulo? Porque ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí você pergunta, Paulo, mas que bênçãos foram essas? Primeiro ele vai dizer, Deus nos escolheu para a salvação. Mesma coisa que ele disse em Tessalônica, não é? Olha o verso 4. Assim como, e aqui ele começa a descrever as bênçãos, nos escolheu nele, aqui é em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E aqui a gente acabou de descobrir o que Paulo lá em Tessalonicenses disse, que Deus nos escolheu desde o princípio. Que princípio é esse? Antes da fundação do mundo ele fez isso. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E como foi que ele providenciou para que nós pudéssemos alcançar essa salvação em nossos dias? Tudo bem, eu entendi até agora. O que Paulo está dizendo aqui, o que a Escritura diz, é que nós fomos escolhidos por Deus para alcançar a salvação. Mas a salvação só é alcançada no ato da conversão. Então, se ele nos escolheu, como foi que ele providenciou o meio de chegarmos a essa salvação? Por meio, olha outra palavra bonita, da predestinação. Verso 5.
nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Olha o finalzinho. Segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou para alcançar a salvação segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos colocar num termo mais simples. Tudo isso ele fez porque ele quis fazer. Porque ele quis fazer. Então perceba, nós já temos aqui, olha que construção teológica legal que a gente chegou. Olha que espécie de equação teológica nós temos aqui. Nós temos o que ele fez por nós, nos elegeu para a salvação. Nós temos aqui quando ele fez por nós, no princípio ou antes da fundação do mundo, como aprendemos aqui. Nós temos aqui como ele fez isso por nós, nos predestinando para alcançar a salvação. E agora, por fim, por que ele fez isso por nós? Para o louvor da sua graça. Olha o que diz o verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para que ele fez isso? Para que ele recebesse a glória pela nossa salvação, porque ela foi por sua graça e não por algo que tenhamos feito, não por mérito nosso. A gente, me permita, eu amo esse texto, eu preciso repetir isso. Essa construção é lindíssima. Veja só o que ele está dizendo. No verso 3, ele agradece a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a igreja em Éfeso. Que bênçãos são essas? Aí ele diz, no verso 4, Deus escolheu esses irmãos antes da fundação do mundo para que eles possam alcançar a salvação. Aí no verso 5, e predestinou eles para que isso fosse uma realidade, eles fossem adotados por Deus por meio de Cristo Jesus, segundo a sua própria vontade. E no verso 6, brindando esse final, e ele fez isso para que a sua graça fosse aplaudida pelos homens. Afinal de contas, não havia absolutamente nada naquelas pessoas que as fizessem merecedoras disso. Foi a manifestação da pura graça de Deus. Amém? Que coisa linda, irmãos. Agora volta para o nosso texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. E em uma construção similar, o apóstolo Paulo fala aqui no verso 13. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Aí ele diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio, agora a gente entendeu que princípio é esse, para a salvação. E agora, finalzinho do verso 3, ele diz, como isso aconteceu de forma prática? Como foi que isso aconteceu? Ele diz, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Ele está explicando como foi que Deus aplicou essa salvação em nós. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. E como foi que a salvação chegou a nós? Pela santificação do Espírito. Em outras palavras, foi o Espírito Santo de Deus que nos separou para Deus. Fazendo com que nós pudéssemos, então, levando-nos a crer na mensagem do Evangelho. No caso dos Tessalonicenses, no Evangelho pregado por Paulo. É por isso que ele diz, na santificação, pela santificação do Espírito e, consequentemente, fé na verdade. E foi exatamente dessa maneira que Deus separou aqueles irmãos. Foi aqui que entra o entretanto do versículo 13. Com quem diz, olha, verso 11 e verso 12 é a realidade daquelas pessoas. Com vocês não, verso 13. Vocês foram amados por Deus. E o amor de Deus se manifestou na salvação. Nessa salvação que veio antes da fundação do mundo, quando ele os escolheu para alcançar a salvação. E como foi que essa salvação foi aplicada ao nosso coração como demonstração desse amor de Deus? Por meio do Espírito Santo, Deus fez com que você pudesse crer na mensagem do Evangelho. E foi assim que ele nos chamou para si. Paulo diz isso no verso 14. Olha o verso 14. Para o que também vos chamou, como foi que ele nos chamou? Mediante o nosso Evangelho, para quê? Para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu Paulo repetindo o mesmo conceito? Deus chamou vocês, irmãos. Diferente daqueles do verso 11 e 12. E Deus chamou vocês, por meio da pregação do Evangelho, para alcançar a glória de Jesus Cristo. Eu quero crer que são fogos de alegria. Fechou? Vamos lá. Dando continuidade aqui.
Perceba que a eleição do versículo 13, ela vai do verso 13, a eleição, até a glorificação, então, do versículo 14, quando ele descreve isso claramente. No verso 13, ele diz que nós fomos eleitos desde o princípio. E no verso 14, ele encerra dizendo que isso aconteceu para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu isso? Ele vai da eleição do 13 à glorificação do 14. Para que isso? Para deixar claro para nós que todo esse processo de salvação pertence exclusivamente a quem? A Deus. Ele nos escolheu. Olha, eu vou colocar dessa maneira. Ele nos escolheu, ele vai nos arrastar crendo até a glória dele. É isso que ele está dizendo no texto, meus irmãos. É por isso que quando Paulo começa o versículo 13, ele começa agradecendo a Deus. Quando ele diz no versículo 13, devemos sempre dar graças a Deus. Ele não começa elogiando a igreja. É por isso que ele não começa dizendo assim, diferente desses homens dos versos 11 e 12, parabéns a vocês que colocaram a fé de vocês em Jesus Cristo. Parabéns a vocês que tomaram a decisão pelo melhor. Parabéns a vocês que pensaram um pouquinho melhor nas coisas, diferente deles, e se entregaram ao Senhor. Parabéns a vocês que agora, por meio das obras, começaram a viver uma vida reta diante dele. Nós damos graças a Deus, porque tudo isso é providência dele na vida de vocês. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, não precisa abrir, verso 8 e verso 9, pela graça sois salvos mediante, e isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que no fim, toda glória, todo aplauso pela nossa salvação pertença somente e somente a Deus. Amém? Que coisa linda, irmãos. Que versos maravilhosos esses. Verso 11, Deus os entregou. Deus entregou esses homens que apostataram da fé. Deus entregou esses homens que se colocarão à disposição do anticristo e que já se colocam à disposição do espírito do anticristo. Aí no verso 13, entretanto, ele amou vocês de uma forma especial. E provou esse amor por vocês, salvando-os desde o princípio, elegendo vocês desde o princípio, antes da fundação do mundo. Fazendo isso para que vocês, finalzinho do verso 14, alcancem a glória em Cristo Jesus. Essa é a realidade. Por isso, a ele seja dada toda a glória. Entretanto, e aqui a gente parte para o segundo momento do texto, essa eleição de Deus, citada nos versos que acabamos de ver, e, consequentemente, conversão, deve ser confirmada por uma vida de santidade. A eleição deve ser confirmada por uma vida de obediência a Deus. Uma vida que demonstre o desejo desse alguém de buscar agora viver de uma forma que agrada a Deus. Por essa razão, queridos, Paulo faz duas coisas. A primeira delas, Paulo orienta aqueles irmãos, no verso 15. Olha o verso 15, ele diz assim: assim, pois, irmãos, ou seja, assim, pois, como vocês foram eleitos por Deus, vocês não foram escolhidos por Deus, não foi isso que vocês entenderam? Vocês não foram escolhidos por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo? Assim, pois, ou por causa disso, aí vem a orientação dele, permaneçam o quê? Firmes. Uau! Mas como assim, Paulo? É porque se você não conseguir permanecer firme, é muito possível que você não tenha sido escolhido por Deus. Esse tom de advertência a gente encontra na carta de Tiago, que a fé sem obras é morta. Ou seja, as obras evidenciam a fé, as obras também evidenciam a eleição. De uma maneira mais simples, mais poética ao mesmo tempo, a única evidência da genuína eleição é a santificação. Deu para entender isso? E é isso que Paulo está dizendo. Assim, pois, ou seja, como vocês foram eleitos por Deus para a salvação, permaneçam firmes. E ele diz como no finalzinho desse verso? Guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O que é que ele está dizendo? Permaneça firme desse jeito. Como? Guarde aquilo que você aprendeu. Quer nos momentos em que você me ouviu pessoalmente, porque Paulo já esteve em Tessalônica, orientando aqueles irmãos. Por isso que ele diz, quer por palavra, quer por meio dessas cartas que eu vos enviei. Lembrando que nós estamos meditando na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O que ele está colocando de forma como um princípio para todos nós, inclusive,
é que a única maneira de evidenciarmos que fomos eleitos por Deus é se de verdade, olha que termo legal, guardarmos a sua palavra em nosso coração. Por que a palavra guardar é especial para nós? Porque ela, tanto de forma comumente usada por nós, como aqui também no texto original, traz uma ideia de olhar com estima, de olhar com graça, de olhar com atenção para isso. Eu posso mostrar de maneira comum isso. Quando você está fazendo uma faxina, né, em casa, isso acontece muito no escritório. A gente está faxinando no escritório, sempre tem papel sobrando, não é? Sempre que a gente começa a faxinar, assim, meu Deus, parece que produz lixo. Algumas coisas vão direto para o lixo, outras, aquelas que nos são importantes, o que é que nós fazemos? Guardamos, porque nos são importantes. Você entendeu isso? Paulo está dizendo aqui que a maneira de você evidenciar que você foi um eleito por Deus é a forma como você guarda a instrução do Senhor. Guarda. A maneira de você permanecer firme, que ele coloca no verso 15, é guardando os ensinos. Paulo diz, guardem aquilo que vocês escutaram quando eu estive aí. Guardem essas palavras que vocês estão lendo por meio das cartas. Guardem as instruções do Senhor. Tome-as para si, porque se isso não acontecer, vocês não vão permanecer firmes. E olha que coisa, vão deixar claro que nunca foram o quê? Eleitos por Deus. Meus queridos, a busca pela obediência é a única prova de nossa eleição. Agora veja, caminhando para o segundo momento, que eu disse que Paulo faz duas coisas aqui. Primeiro, ele traz essa orientação. Depois, como o Senhor que nos elege é o mesmo que nos santifica, Paulo encerra com uma belíssima oração nos últimos versos 16 e 17, dizendo assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu duas coisas, eterna consolação e boa esperança, e fez isso pela graça, que eles consolem o vosso coração e ao mesmo tempo vos confirmem em toda boa obra e em toda boa palavra. Esse texto é simplesmente belíssimo. Primeiro, porque ele começa dizendo que Deus em Cristo nos amou. Mais uma vez, não é? Porque ele havia dito isso no versículo 13 e ele repete aqui no versículo 16. Olha mais uma vez o início. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em Deus, o Pai, que nos amou e que, como resultado desse seu amor, nos deu duas coisas que nos são suficientes. Que coisas foram estas? Veja o texto. Ora, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou, aí ele completa, e nos deu, primeiro, eterna consolação. Uma consolação que vai além da vida aqui, por isso o termo eterno. Uma consolação que é eterna. Ele está se referindo à salvação final das nossas vidas. Porque nós podemos, e ele vai pedir mais à frente, que sejamos também consolados aqui nesse mundo, mas nenhuma consolação vinda da parte de Deus aqui se compara à grande consolação no momento em que a gente deixar essa terra. Não estou falando de todos os homens, não é? Estou me referindo àqueles a quem Paulo está chamando de eleitos de Deus. Estes terão e já têm de Deus uma eterna o quê? Consolação. Quando chegar aquele dia, meus irmãos, ele será tido por esses homens que apostataram da fé, que seguiram os ensinos ou o espírito do anticristo. Esse dia será para esses homens o pior dia de suas existências. Ao mesmo tempo que se inicia ali, para os eleitos de Deus, a eterna consolação. Eu sei que você já experimentou da consolação do Senhor, né? Em momentos difíceis da vida, e eu estou me referindo aqui aos eleitos de Deus, em momentos difíceis da vida, quando a gente está passando pelos os nossos aperreios, para colocar um bom paraibês, e nós vamos a Deus em oração. Eu sei que você já experimentou disso, de consolo. Nos momentos de dificuldade, você diz assim: Senhor, traz paz ao meu coração. E depois das lágrimas da noite, amanhece o dia, sentindo consolação na alma. Você já experimentou disso, não foi? Isso não é nada, irmãos. Isso não é nada. Quando Jesus voltar, ele vai nos conceder uma consolação que será eterna.
E é isso que ele está dizendo aqui. Aí você diz assim, mas pastor, será que eu vou conseguir seguir crendo nisso? Será que eu vou conseguir esperar por esse momento? Porque a vida é tão difícil. E veja, quando Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, você que está acompanhando essas meditações desde o início, sabe que aqueles irmãos estavam passando por extrema perseguição. Extrema perseguição. E talvez diante da palavra de Paulo, dizendo assim, vocês são aqueles que receberam já de Deus, por causa do amor dele, eterna consolação. Talvez eles pensassem assim, será que eu vou suportar isso? Será que eu vou conseguir esperar por esse dia? Aí vem a segunda bênção que ele nos deu. Olha o verso, que coisa linda. Ele diz, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. E o que mais? Boa esperança. Real, verdadeira esperança. A capacidade de aguardar por essa salvação prometida. Você entendeu o que ele fez? Ele nos deu duas coisas que se fecham, que se entrelaçam, que caminham juntas. Ele nos deu uma salvação que nos espera e que é eterna, e ao mesmo tempo ele nos deu a capacidade de esperar por ela. Uma boa expectativa disso, que não se acaba com o tempo. É por isso, meus irmãos, que nós temos plena convicção de que nós vamos conseguir esperar por esse dia, independente do que aconteça conosco. É por isso que nós conseguimos compreender as palavras, por exemplo, do próprio apóstolo Paulo, antes de ser martirizado, quando ele diz assim, para mim viver é viver Cristo, para mim morrer é lucro. Só quem diz isso é quem tem uma boa esperança, é quem tem uma boa expectativa de que há uma eterna consolação por ele. Aí esse mesmo Paulo diz assim, olha, não fui só eu, você também, por causa do amor desse Deus em Cristo, já recebeu essas duas coisas. Você que foi eleito por Deus, você já recebeu uma eterna consolação que lhe aguarda por você e essa capacidade de esperar por esse dia. Meus irmãos, diante desse texto, eu disse a Deus, assim que entendi o texto, na nossa exegese em casa, eu disse, Senhor, eu não quero mais nada. Não quero mais nada. O que a gente vai querer agora depois disso? Já há uma eterna consolação que espera por nós. E eu já tenho a confirmação de que Ele é quem vai fazer com que a minha fé seja preservada até esse dia. O que é que eu quero mais da vida, irmãos? Não, porque tudo aquilo que eu tenho e conquistei são coisas que outras pessoas também tiveram e conquistaram. Tudo aquilo que foi fracasso meu também foi fracasso na vida de muitos outros. Fracassos e conquistas vão nos acompanhar durante toda a nossa vida, independente da nossa fé. Eterna consolação e boa esperança aos eleitos de Deus, por amor e por graça. E é isso que ele diz no finalzinho. Perceba que ele encerra dizendo que essas duas coisas maravilhosas que Deus nos concedeu, a eterna consolação e essa boa esperança, é fruto ou manifestação de quê? Da sua graça. Veja novamente o verso. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e daqui parte essas bênçãos, nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança pela graça. Óbvio isso, né? Porque eu olho para mim mesmo diante dessa afirmação que acabei de falar e consigo ver que não há nada em mim que inspire Deus a isso, senão seu amor, senão a sua graça. E aí ele continua, lembrando que isso é uma oração, e ele continua dizendo que esse Deus, que em Cristo Jesus, por amor e por sua graça, nos deu consolação na promessa de salvação e nos deu esperança para que aguardemos isso com fé. Olha como ele finaliza o verso. Console o nosso coração e ao mesmo tempo nos confirme a cada dia. Verso 17. Que eles consolem o vosso coração. Ponto. Aqui é diferente da consolação eterna no verso anterior, viu? Você entendeu isso? Essa consolação eterna já é nossa. E até que ela chegue, boa esperança, expectativa. Mas no dia a dia, e é isso que ele está pedindo a Deus, Senhor, consola pontualmente o teu povo. Traz consolo ao teu povo em meio às adversidades da vida, para que eles esperem nessas pequenas mostras de consolação, para que eles esperem pela boa esperança que o Senhor os concedeu, que eles esperem a consolação eterna. Então, consola-os
Mas não apenas isso. Consola-os, mas também confirme-os. Olha o que é que ele diz no versículo 17. Consolem o vosso coração e vos confirmem. E aí ele diz como? Com uma vida em santidade. Quando ele encerra dizendo, tanto nas ações, em toda boa obra, quanto nas palavras, em toda boa palavra. É a oração de Paulo. Senhor, o Senhor que amou esse povo que Paulo acabou de dizer que havia sido escolhido antes da fundação do mundo, para alcançar a glória no verso 14. O Senhor que amou esse povo, ele começa a repetir nesses versos finais, e deu a eles, por causa desse amor, uma consolação, e concedeu a eles essa capacidade de esperar por essa salvação eterna até o fim de suas vidas. Concede hoje a eles consolação às suas vidas e às suas dificuldades, ao mesmo tempo que confirme essas pessoas por meio de uma vida em santidade, tanto em suas palavras quanto em suas obras. Meus irmãos, na salvação está a nossa consolação. Como vimos aqui, Deus nos escolheu por amor e por graça. Nos separou por meio do seu Espírito Santo, nos fez crer na mensagem do Evangelho, nos destinou para alcançar a glória final em Cristo. E tudo isso ele fez, segundo o texto, porque nos amou. E agora cabe-nos, como nós vimos aqui, apenas duas coisas. Primeiro, lutar para viver a sua vontade, guardando a sua instrução em nosso coração. E em segundo, orar para que ele nos confirme a cada dia por meio de uma vida santa. Tanto naquilo que fazemos, na nossa prática, quanto naquilo que dizemos nas nossas palavras. Porque dele nós já recebemos tudo aquilo que nós precisamos. E o que é que nós precisamos que aprendemos aqui? Eterna consolação, a certeza de que estamos e seremos salvos, e a boa esperança, a capacidade de esperar por isso até o fim. Na salvação, a consolação. Feche seus olhos, vamos orar. Meu irmão, você que olha para esses textos e se identifica com eles no sentido de que sabe ou percebe que isso também aconteceu com você. Você não faz parte mais desses homens que preenchem o verso 11 e 12 do capítulo 2. Você foi escolhido por Deus para alcançar a salvação. Você consegue sentir isso em sua alma? Você que entrou aqui percebe isso em seu coração? Se essa é a sua realidade, você já tem a eterna consolação. E você já tem a boa esperança. Você já tem tudo que você precisa. Por isso que Paulo viu isso do Senhor. A minha graça é o bastante para ti, Paulo. Se essa é a sua realidade, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. É isso que o diferencia dos demais. Por pura graça e misericórdia de Deus. Feche seus olhos, você que já experimentou disso. E ore comigo. Bondoso Deus. Não há nem como colocar isso em palavras, Deus. O que o Senhor fez por nós simplesmente nos fez plenos, independente das circunstâncias que já aconteceram, que possam estar acontecendo ou que vierem a acontecer na nossa vida. Qualquer uma delas. Nós já somos os homens e mulheres, por isso que o Senhor já fez por nós, mais abençoados desse mundo. Nós estamos esperando essa eterna consolação que já nos aguarda, que já nos foi dada por ti, por pura demonstração de amor e de graça da tua parte. E nós te louvamos demais por isso. Só há um pedido que queremos fazer ao Senhor, que é o de sempre. Que o Senhor nos ajude para que toda essa nossa gratidão e todo esse nosso reconhecimento venha de fato ser transformado em ações de obediência ao Senhor. Para que vivendo essa obediência, guardando a tua instrução, cheguemos a provar ou a confirmar essa nossa vocação e essa nossa eleição. Recebe nossa gratidão, Senhor. Recebe também a nossa petição. Nós pedimos assim. Aqueles que estão aqui essa noite e que ouviram essa mensagem,
que talvez de início tenham pensado, eu não faço parte disso. Talvez você esteja vivenciando aí essa realidade dos versos 11 e 12, e não aquilo que vimos a partir do verso 13. Não tenho muito o que dizer a você nesse sentido, irmão. Você viu que foi Deus, pelo seu amor, que fez isso. A única orientação que eu posso dar a você, e oração que eu posso fazer com você, é que Deus lhe conceda graça e misericórdia, para que você entenda esses mistérios tão claros para nós no Evangelho, mas também, talvez, tão obscurecidos a você. Feche seus olhos, você que entrou aqui essa noite e percebe diante disso, eu não sou esse ainda, isso ainda não aconteceu comigo. Ou se de repente você experimentou disso nessa noite, façamos essa oração juntos, mais uma vez. Bondoso Deus, nesse instante, junto com os demais que aqui estão, eu quero rogar ao Senhor que aqueles que entraram nesse lugar sem essa compreensão, segundo a tua justa vontade, que seja concedido a eles, ó Deus, essa iluminação espiritual para compreender o teu Evangelho. Ó Deus, que essa palavra possa de fato ter encontrado corações sedentos, segundo o teu querer justo e bondoso. Mas te pedimos para essas pessoas, para que a mesma misericórdia com que o Senhor usou conosco, seja também usado com eles, ó Deus. Mais uma vez, segundo a tua boa vontade. E se há pessoas aqui, ó Deus, que entraram nesse lugar e que nesse instante, por tua misericórdia e graça, foram alcançados por ti, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor confirme essa fé para o louvor do teu nome com o passar dos dias. Faz isso por eles, faz isso por nós, faz isso conosco, mas faz em nome do Senhor Jesus. Amém.